Aqui o comprimento, cheguei bem ali no umbigo, tá? Eu fiz 11 carreiras com cinza e fiz, se eu não me engano, 14 carreiras com rosa. No meu braço, eu, ao invés de usar, porque ali na foto era branco, né? Que no caso eu tô colocando cinza, e era pretinho em cima. Como eu tenho pouca linha do cinza e tenho mais linha do rosa, a minha manga vai ser rosa e preto, tá? Aí, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Então, aqui a gente vai fazer a barrinha agora. Eu vou fazer a minha barrinha com 8 pontos. Vocês podem colocar quantos pontos vocês quiserem na barrinha. Então, eu vou subir aqui 8 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas que eu quero usar na minha barrinha. E mais 2 correntinhas pra virar. Laço a linha, vou pular 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço ponto alto. Assim, a gente já fica com 2 dessas correntinhas que a gente pulou e esse que a gente acabou de fazer. E aí, eu desço fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Eu já fiz essa barrinha em algumas outras blusas, pra quem acompanha já viu. Ela é bem simples de fazer. Ó, então, tenho aqui 5, 6, 7 e mais um. 8 pontos. Tá? Vocês podem fazer com quantos pontos vocês quiserem, ó. Esse de 8 pontos dá mais ou menos 3 dedos, tá? Então, fiz os 8 pontos, pulo um ponto, no segundo, fecho com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai voltar, tá? Então, a gente primeiro caminha 2 pontos com 2 pontos baixíssimos, um em cada ponto. Então, no próximo eu faço um ponto baixíssimo e no próximo também. Cada carreirinha vai ocupar 2 pontos aqui dessa última carreira que a gente havia feito. Aí, agora a gente vira pra gente voltar. Virei aqui. A gente sempre agora, a partir de agora, sempre em cada carreira, a gente vai pegar sempre na argolinha de trás. Voltando aqui, caminhamos então os 2 pontos baixíssimos, aí viramos a carreira. E cada ponto alto que a gente fizer, vai ser pegando na argolinha de trás. Se vocês observarem, cada ponto forma 2 argolinhas. Então, a gente sempre vai fazer os pontos altos, agora pegando na argolinha de trás. Então, faço os pontos altos normais, no caso, 8 pontos altos. Só que sempre pegando somente na argolinha de trás. Que conforme vocês forem trabalhando a barrinha, vocês vão vendo que ela vai formando meio que um relevo. É justamente por isso que a gente pega só daí na argolinha de trás. Então, tem aqui 4, 5, 6, 7. Aí, o último ponto não tem problema pegar normal, tá? Porque não tem como for pegar na última argolinha, justamente porque ele é feito de argolinhas. Então, o último ponto alto vocês podem fazer normal. Terminado, viramos novamente a carreira, subimos 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto alto. E os demais a gente vai trabalhando sempre pegando na argolinha de trás. Então, deu o mesmo esqueminha que eu já mostrei. Vocês vão fazer os 8 pontos altos. Aí, feitos os pontos altos, vocês vão pular um ponto. E no segundo, vão fechar com ponto baixíssimo. Aí, para a próxima carreira, vocês vão caminhar 2 pontos, fazendo um ponto baixíssimo em cada. Vira a carreira e volta, sempre pegando na argolinha de trás. A gente vai fazer isso por toda a volta, tá? Chegando aqui no final daí da carreira, ó, vocês podem observar que já forma um relevinho, ó. Chegando aqui no final da carreira, daí eu volto pra fechar com vocês, tá? Se por acaso faltar pontos, se tiverem que caminhar um ponto só, não tem problema aqui no finalzinho, tá? Aí, eu volto só pra gente fechar, então, aqui a carreira. E aí, a gente vai fazer esse mesmo acabamento aqui dessa barrinha aqui no pescoço. Tá? Que daí eu volto. A gente só vai colocar, acho que menos pontos, né? Acho que em 6 pontos a gente vai colocar aqui nessa parte. Terminadas aqui as pontas, ó, chegou um momento em que não ia ter parzinho, não ia ter 2 pontos. Então, eu caminhei apenas um ponto pra fazer a última carreira. Então, agora a gente precisa fechar. Então, nós vamos virar aqui, ó, pro ladinho avesso, pra gente poder fazer a costura. A gente vai fazer a costura com ponto baixíssimo, a obra hoje tá barulhenta, gente, paciência. Aqui nós vamos fazer como se a gente estivesse costurando o último ponto e depois a gente vai virar pra voltar e continuar, tá? Então, aqui nesse último ponto que eu acabei de fazer, eu vou colocar a minha agulha, vou colocar também a agulha aqui, ó, no último pontinho ali do outro lado e vou fazer um ponto baixíssimo.
tá? A obra tá muito barulhenta hoje, gente, mas tá assim o dia inteiro. Aí agora a gente desvira, a linha fica pra frente e daí a gente vai, ó, inserir a agulha no próximo ponto, com o próximo ponto aqui do outro lado. E aí, vamos fazer ponto baixíssimo. No caso, como o meu são 8 pontos altos, vão ser aqui 8 pontos baixíssimos, tá? Então, é só ir pegando, ó, os dois lados e fazendo ponto baixíssimo. Terminou, vocês vão cortar a linha e passar por dentro da laçada. Eu não tô com a tesoura aqui, então eu vou terminar aqui e cortar. E aí, eu volto pra gente fazer o mesmo esquema ali na parte do pescoço. Ó, então, a barrinha aqui de baixo tá finalizada, tá? E agora, a gente vai fazer a mesma barrinha aqui em cima. Então, a gente vai virar pra pegar aqui pela parte das costas. Vamos pegar aqui em qualquer ponto, mais ou menos na metade, ó. Aí, vou passar, então, com a linha preta. É o mesmo esqueminha, a gente só vai colocar menos pontos. Ah, como eu usei 8 ali na barrinha de baixo, eu vou usar 6 pontos aqui. Então, passei a minha linha, vou fazer aqui os 2 nozinhos. Aí, vou subir 6 correntinhas, que é a quantidade de pontos que eu quero trabalhar. 2, 3, 4, 5, 6. E mais 2 correntinhas pra virar. Aí, aquele mesmo esquema. Voltei fazendo os pontos, fiz 6 pontos altos, pulo um ponto, no segundo eu fecho. Caminho 2, viro, subo, né? 6 pontos altos, sempre pegando na argolinha de trás. Quando chegar aqui, ó, na parte das carreirinhas deitadas, cada carreirinha equivale a 2 pontos. É só lembrar disso. Cada carreirinha equivale a 2 pontos, tá bom? E aí, vocês vão fazer o mesmo esqueminha por toda a volta. E depois vão fechar dessa mesma maneira que eu já mostrei pra vocês. Não vou mostrar de novo, porque é exatamente igual o que eu já mostrei pra vocês da barrinha ali de baixo. A única diferença é que nós temos essas carreiras deitadas, que, como eu já falei, cada carreirinha equivale a 2 pontos. Então, vocês podem terminar também esse acabamento aqui da barrinha. Ele já faz todos os arremates, essas linhas aqui. Aí, eu vou fazer um dos braços e volto pra fazer o outro braço com vocês. Terminada a barrinha do pescoço, ó, como é que vai ficar. E aqui eu fiz uma das mangas, ó, gente. Aprovei, ficou linda no corpo, bem linda. Ela é fácil de fazer, vai ser em 3 etapas. Primeiro a gente vai trabalhar a partezinha rosa, depois a parte preta, a gente vai trabalhar só um pedaço, não vai trabalhar circular. O mais chatinho vai ser a costurinha, mas também que é só fazer com calma, que vocês vão tirar de letra. E aí, aqui no finalzinho, aquela mesma barrinha que a gente já fez tanto ali na barra de baixo, né, quanto aqui do pescoço. Então, aqui, deixa esse aqui de lado, por enquanto, pra gente fazer. A gente vai fazer um número ímpar de correntinhas, tá? No meu caso, são 57 correntinhas, que daí ele tem que ficar certinho nessa parte maior do braço, tá? Nem apertado e nem folgado, certinho. Na hora que você fechar ele circular, prova e ele tem que ficar certinho no teu braço aqui na parte maior. Então, aqui fiz 57 correntinhas. Eu sei que a primeira, quando a gente empurra, ela some. Então, vou fazer aqui mais uma pra compensar, só tem que ser número ímpar, tá? Aí, como eu já provei lá outra, ficou bem certinha, a gente só desvira as correntinhas pra todas estarem viradas pra parte da frente. E na primeira correntinha livre, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, se eu fiz 57 correntinhas, eu vou ter várias carreiras com 57 pontos altos, ok? Fechou, provou, tá bom? Aí, você continua. Vamos subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha. Então, aqui no meu vai dar 57 pontos altos. Então, era o mesmo que a gente já estava trabalhando antes, circular. Fez aqui o último ponto alto, fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, igual as carreiras que a gente estava trabalhando da blusa. Sobe 3 correntinhas e trabalha novamente ponto alto sobre ponto alto. No meu, eu fiz 8 carreiras, tá? Depois tem 2 dedos da barrinha, então aí vai depender muito do tamanho que vocês querem. Essa parte aqui, ela vai ficar logo abaixo da axila, onde quando não tem mais como você subir a manga quando ela tá fechadinha. Então, vai ficar logo ali abaixo da axila, tá? Então, aí vai de vocês o tamanho que vocês querem fazer. Eu fiz 8 carreiras, então, vou fazer as minhas 8 carreiras. Chegou no comprimento que vocês querem, cortem ali e passem por dentro da laçada. A gente vai trabalhar a parte preta. Só lembrem que aqui no final, né, tem mais 2 dedos daí na barrinha que a gente vai trabalhar.
Então, feito aqui as 8 carreiras, agora a gente vai trabalhar a partezinha aberta com a linha preta, tá? Que no caso foi a primeira linha que a gente usou. Aqui, ó, lembra que lá quando a gente fez a separação dos braços, a gente fez correntinhas? No meu caso, eu fiz 12 correntinhas, tá? Lá ainda com a linha preta. Então, é a quantidade de correntinhas que você fez, a quantidade que a gente vai deixar em branco aqui. No meu caso, eu deixei 12, né? Então, vou pular 6 aqui no início e depois vou deixar 6 em branco lá no final. Então, pulo aqui, 2, 4, 6. E lá no final, também vou deixar 6, pra ficar 12. Então, venho aqui no 7º ponto, vou passar a minha linha, vou fazer 2 nozinhos e a gente vai fazer reto. Geralmente, eu coloco diminuição quando eu trabalho a manga assim, mas nessa aqui não teve necessidade. Então, a gente sobe daí 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Essa aqui é aquela parte, então, que passa ali a axila, né, que não pode ser fechado, e vai até o ombro, onde depois a gente vai fazer a costurinha. Eu vou fazer aqui no meu 9 carreiras de ponto alto preto. Então, vou fazer os pontos altos, vou fazer, até sobrar 6 aqui no final também. Então, vou fazer até aqui. Terminou, virou a carreira, subiu 3 correntinhas, trabalha novamente, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meu vai dar 45 pontos, né? Tirando esses 12 aqui, que eu vou deixar em branco. Esses 12 não. Ah, é 12. É 12 mesmo, tá certo. Tô viajando aqui. Então, eu vou fazer 9 carreirinhas assim, abertas, tá? Aí, vai de vocês, vocês podem fazer de 9 a 10. Eu acho que 9 é o suficiente. Mas, se vocês acharem, vocês provem ali, né? Se vocês acharem que ainda precisa de mais uma, vocês podem fazer 10, tá? Então, eu vou fazer as minhas 9. Terminou, corta a linha e passa por dentro da laçada, que a gente vai fazer a costura. E aí, pra costura, a gente vai usar a linha preta e a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria, tá? Porque a manga não é bom costurar nem com ponto baixo, nem com ponto baixíssimo, porque fica apertado e fica muito desconfortável. Então, tem que ser com a agulha de tapeçaria. Ó, gente, terminada a manga, ela vai ficar assim, ó, aberta nessa parte aqui da parte preta. Essa parte aqui, rosinha, é onde a gente vai costurar aqui nessa parte que eu falei, que a gente deixou as correntinhas para fazer a separação dos braços, lembra? Então, é o seguinte, vocês vão virar a peça de vocês aqui pro lado contrário e a manguinha fica pro lado certo. Aí, nós vamos colocar essa manguinha, ó, por baixo aqui da nossa blusa, até a manga aqui, ó, pra gente poder fazer a costurinha. Que daí, quando a gente desvirar a peça, a manguinha tá virada pro lado certo. Se vocês viram a manguinha também pro lado dos nozinhos, daí quando você desvira a peça, fica tudo errado. Isso aconteceu muito comigo no início. Então, aqui, a blusa tá virada pro lado contrário, a manguinha pro lado certo, e eu coloquei por dentro da blusa pra gente fazer a costurinha, ó. Então, essa parte aqui da separação das mangas, ela fica junto com aqueles pontos que a gente pulou na hora de fazer a parte preta, tá? Então, a gente começa por aqui, a costura que é mais fácil. Então, vou pegar aqui o primeiro ponto, com o primeiro ponto aqui, vamos passar a linha e vamos deixar um pouquinho pra gente fazer 2 nozinhos no final aqui. Não tem segredo a costura, tá, gente? Só questão de fazer com calma. Aqui, então, vou pegando, ó, o próximo ponto, com o próximo ponto aqui do outro lado, e vou fazendo as costuras. Eu gosto de contar sempre pra eu não me perder. Então, aqui nessa parte abaixo do braço, né, debaixo do braço, são 12 costuras, porque eu tenho 12 pontos. Eu vou fazer aqui esses 12 pontos, e aí eu volto quando chegar aqui na partezinha que a gente vai subir pra eu explicar pra vocês como é que é. Chegando aqui nessas partes das carreirinhas pretas, é o seguinte, cada carreira equivale a 2 pontos, ou seja, 2 costuras. Então, eu vou pegar aqui na primeira carreira, o primeiro pontinho, com o primeiro ali do outro lado, e eu vou sempre lembrar que eu tenho que fazer 2 costuras para cada carreira. Então, aqui é a segunda carreira da primeira, a segunda costura da primeira carreira. Agora, eu passo para a segunda carreira. Então, é só lembrar que é 2 costurinhas para cada carreira, tá? Eu tenho 9 carreiras aqui, ó, do braço que eu fiz, né? Então, eu vou pegar aqui também 9 carreiras deste lado aqui. Vou fazer essas 9 carreiras, aí eu volto pra falar novamente, ó, dessa partezinha aqui de cima, ó. Tá bom? Pra falar pra vocês como a gente vai costurar.
Porque aqui na manga tem mais pontos do que a quantidade de pontos disponíveis aqui na manga quando a gente fez a blusa. Então, eu volto para explicar para vocês. Que é por isso que eu faço geralmente diminuição, mas nessa aqui eu não vi necessidade. Eu vou explicar daí depois na parte da costurinha. Terminada mais essa parte da costurinha, agora tem essa parte aqui de cima da manguinha que a gente fez, tá? Então, agora é matemática, tá? Questão de pensar com calma, fazer continha. Aqui no início, lá da blusa que a gente fez um total de 18 carreiras de um lado, 18 carreiras do outro, para daí fazer a separação das mangas. Até aí, ok? Ok. Aqui na parte da manga, na parte preta que a gente fez, nós usamos 9 carreiras. 18 menos 9, sobra aqui... Ah, meu Deus do céu, sobra 9 carreiras ainda, né, Eduardo? Sobra metade. Então, sobrou aqui 9 carreirinhas desse lado e 9 carreirinhas do outro pra gente costurar essa parte aqui de cima da manga, ok? Lembra que no meu eu falei que eu tinha 45 pontos? A gente tira 2 pontos, que é dessas laterais aqui que a gente tá usando nas carreiras. Então, ao invés de 45, eu tenho 43 pontos. Aí, ok? Ok. Cada carreirinha aqui equivale a 2 pontos. Então, se sobrou 9 carreiras de um lado e 9 carreiras do outro, para eu costurar essa parte de cima, 9 vezes 2, eu tenho aqui 18 pontos de cada lado disponíveis, tá? Para poder costurar essa partezinha de cima. Vão vendo com calma, gente, não se enrolem, vejam com calma. 18 mais 18 dá 36. Eu aqui tenho um total de 43. 43 menos 36, vai sobrar aí 7 pontos, tá? Vou pegar esses 7 pontos e vou dividir aqui para os dois ladinhos. Vou botar um aqui no meio, em que divide aqui a parte da frente e a parte das costas, boto um a mais aqui no meio, e aí sobra 6 pontinhos. Então, quer dizer que fica 3 para um lado e 3 para o outro a mais, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é que nas 3 últimas carreiras aqui e nas 3 primeiras carreiras das costas, eu vou fazer 3 costuras ao invés de fazer 2, para colocar esses pontos que estão sobrando. Só isso, mais nada. Só fazer a continha, ver quanto deu. No meu caso, sobrou 7 pontos, né? Como é um número ímpar, vou botar um aqui no meio, mais um aqui na separação, né, da parte da frente com a parte das costas, e aí divido 6 por 2, então fica 3 pontos a mais para um lado, 3 pontos a mais para o outro, que quer dizer que em 3 carreirinhas, nas últimas 3 carreirinhas da frente e nas primeiras 3 carreiras de trás, eu vou fazer 3 costuras ao invés de fazer 2, só isso. Não tem segredo, é só isso. Então, aqui eu continuo normal, ó. Vou pegando aqui, continuo fazendo 2 costurinhas por carreira. E aqui pegando aqui, como é pontinho alto, vou pegando em cada pontinho alto, tá? E quando eu ver que faltou aqui, que falta 3 pra eu virar, pra parte das costas, quer ver aqui, ó, já tem a linha separando, vocês sabem onde é. Aqui eu, quando faltar 3 pra terminar, e 3 carreiras ali da parte das costas, eu vou fazer 3 costuras, só isso, tá? Aí, termine aqui o outro lado, terminou a costurinha, faz o arremate dessas linhas, desvira a peça. E aí, não preciso fazer com vocês também a parte da barrinha, porque é simples, gente. A gente vai passar a linha aqui no primeiro pontinho, vai fazer 2 nozinhos, vai subir 6 correntinhas e mais 2 correntinhas pra virar. É o mesmo esquema que a gente já fez na gola e aqui embaixo, tá? E aí, vocês vão fazendo, né? Desceu os pontos baixos, pulou um ponto, no segundo fechou com ponto baixíssimo. Caminha 2 pontos baixíssimos, vira a carreira e faz os pontos altos sempre pegando na argolinha de trás, é o mesmo esquema. Chegou aqui no finalzinho, vai fechar a manguinha, cortou a linha, fez o arremate, vai ficar igual a esta aqui que eu já fiz. Eu não preciso fazer porque eu já fiz com vocês a barrinha, vocês sabem fazer, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha blusa, depois vocês fazem outra manguinha. Eu vou terminar aqui a minha, fazer os arremates e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a nossa blusa inteira. Ó, gente, tá pronta aqui a nossa blusinha. Ficou perfeita no corpo. Espero, então, que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo. Que linda que ficou em 3 cores, né? Adorei em 3 cores. Ó, a questão da costura. Ficou certinho também.